Bom, pelo menos pela minha marcação aqui, nós vimos esse ponto também na semana passada, que a partir do momento que nós passamos a rejeitar o que é ruim, nós passamos a receber o que é bom. Nós vamos então fazer a leitura do versículo 19 até o versículo 24. Todos acharam? Amém? Nos diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E a igreja diz: amém. Repare, irmãos, que a partir do versículo 21, Tiago ele vai falar sobre a palavra que em nós foi enxertada. E, na verdade, irmãos, nós percebemos que, de certa maneira, isso acontece contra o natural. Repare, quem éramos nós antigamente? Talvez alguns de nós éramos ruins, tínhamos um caráter completamente problemático, tínhamos um conjunto de valores e princípios totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Talvez alguns de nós andávamos nos vícios, na mentira, na prostituição, no adultério. Ora, tínhamos uma vida totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Mas houve um dia que nós recebemos essa palavra de bom grado. Samuel trouxe a palavra aqui na quarta-feira, e ele fez menção aqui do solo. E realmente ele tem razão. A parábola ali não fala muito sobre a questão do homem que saiu a semear, mas a parábola visa observar os 4 tipos de solos distintos que havia. E repare, irmãos, que houve um dia que a palavra caiu em nosso solo, no nosso coração. Essa palavra foi enxertada, essa palavra arraizou-se e nós estamos aqui. Agora repare, irmãos, que há um processo para que isso aconteça. É bem verdade, irmãos, que se pegarmos aqui um pouco sobre a questão da conversão de Saulo de Tarso, por exemplo, houveram algumas situações, ou houve, melhor dizendo, algumas situações na conversão de Saulo, que nós poderíamos aqui ficar horas e horas observando, mas uma coisa ninguém duvida: a conversão de Saulo se deu de maneira imediata. Porém, irmãos, quando nós começamos a observar no tocante à conversão, aos primeiros passos, ao início da peregrinação, nós percebemos que há uma necessidade muito especial de que o nosso solo, de que o nosso coração, ele seja literalmente limpo,
depois que o nosso coração é limpo, depois que a terra é limpa, depois que a terra é arada, depois de tudo aquilo que não é bom começa a sair de nós, então a palavra é enxertada e nós então começamos a receber o fruto ou a produção do fruto do Espírito. E aí então nós começamos a dar fruto. Nós começamos a produzir o que é bom. Agora, o primeiro passo para isso acontecer, coloque seus olhos aí, por favor, no versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, nós vimos isso na semana passada, depois que nós rejeitamos tudo o que é ruim, depois que nós rejeitamos todo esse acúmulo de sujeira, irmãos, todos nós chegamos para a fé, ou passamos a caminhar na fé, nós estávamos sujos, nós estávamos com a nossa vida cheia de sujeira que trouxemos lá de fora, toda a maldade, tudo aquilo que não acrescenta, que não é bom, aí nós começamos a ser limpos. Irmãos, eu não consigo entender, e me permita aqui então já fazer a primeira aplicação, eu não consigo entender como alguém consegue não gostar da palavra. Porque o que é que o Senhor Jesus falou na sua oração? Pai, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Irmãos, o que limpa o crente, o que santifica o crente é a palavra. E todas as vezes que você começa a aplicar a palavra, alguns fenômenos começam a acontecer na igreja. Algumas pessoas começam a perceber que a forma que estavam caminhando não era correta, não era boa. A palavra começa a produzir, começa a limpar, começa a trabalhar, e aquela pessoa entende que ela precisa colocar a sua vida no eixo novamente. Agora, irmãos, lamentavelmente, algumas pessoas não aguentam. Chega ao ponto de dizer, não, esse pastor está de marcação comigo, esse pregador está de marcação comigo. Não, irmão, é que a palavra, para ser enxertada em mim, ela vai primeiramente me confrontar. A palavra, ela nos confronta, porque ela nos corrige e ela coloca no prumo tudo aquilo que estava fora. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Podemos avançar? Veja, coloque os seus olhos aí, por favor, então, no versículo de número 28. E vamos olhar aqui na prática, e eu quero, porque o auditório muda um pouquinho, eu quero apenas novamente frisar e reforçar, já que nós estamos estudando sistematicamente essa carta, Tiago, ele está falando que as obras é a expressão da fé. Se temos fé, temos boas obras. Tiago vai fazer questão de ressaltar do primeiro versículo, durante os seus 108 versículos dessa carta, Tiago vai fazer questão de ressaltar o bom comportamento do crente. Tiago está preocupado, não necessariamente com o que o crente conhece na teoria. Conhecer na teoria é muito bom. Conhecer na teoria é importante, te faz bem, mas o principal para um crente é o que ele produz na prática. Irmão, qual é o mistério de alguém que vem para o Evangelho e pouco tempo depois, ele já tem no seu coração o fruto do Espírito produzido, e então ele começa a praticar boas obras, ele começa a dar... ele começa a mostrar, obrigado meu amigo, ele começa a mostrar todas as características do fruto do Espírito, e outros estão na igreja há tantos anos e lamentavelmente não saem do mesmo estágio espiritual. Qual é o mistério disso? Veja, irmãos, não adianta eu conhecer tudo de Bíblia, mas a minha prática cristã ser tão infrutífera, não resolve o problema. Coloque seus olhos aí, por favor, no versículo 22, e observe aí, e vamos olhar na prática a prova
da obediência. Veja, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pastor, o que é que Tiago estava dizendo aí? Muito simples. Não basta você apenas ser conhecedor, não basta apenas você ser um ouvinte, e você não colocar na prática tudo aquilo que você tem recebido, tudo aquilo que você tem aprendido. Irmãos, a maior prova de obediência ao Senhor Jesus que nós podemos entregar, não é vir aqui na igreja todos os dias. É estar aqui todos os dias é muito bom. Eu não lembro, irmãos, qual foi o último dia que eu voltei na igreja. Nós estamos aí numa pegada desde quando assumimos a congregação, e veja, na outra também não era diferente, é o nosso ritmo. Agora deixe-me te dizer uma coisa, às vezes eu converso com a minha esposa e eu digo isso a ela, estar na igreja todos os dias não resolve o nosso problema. Vir aqui e orar todos os dias de manhã faz muito bem para a tua vida espiritual, mas não resolve o teu problema. Ser simplesmente dizimista e ofertante da igreja, tudo isso é bom, isso é um ato de fé, isso é um ato de gratidão, mas não resolve o seu problema. Pastor, o que é que resolve então o problema? É quando eu sou praticante de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que o Senhor Jesus pregava, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinava, Ele fazia. Jesus, Ele não ficava simplesmente no lugar principal da sinagoga, dizendo o que era para fazer. Jesus ia lá na prática e mostrava o que era para fazer. Tiago, irmãos, quando você começa a estudar essa carta a fundo, você vai entender que talvez Tiago tivesse uma preocupação, porque tudo aqui, quando Tiago escreve, está muito fresco. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, ressuscitou, Jesus retornou aos céus, há pouco tempo, há poucos anos, tudo aqui está muito novo ainda. E Tiago está preocupado que na peregrinação, na caminhada do cristão, ele pudesse então se tornar basicamente o que ele via nas sinagogas dos fariseus. Alguém que era muito bom na retórica, alguém que era muito bom no discurso, alguém que falava muito bem, alguém que até ensinava muito bem, porém, ele está enfatizando que a principal prova de obediência não é apenas ouvir, mas praticar aquilo que se ouviu, praticar aquilo que se aprendeu. Irmãos, nós temos aprendido sobre o amor. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, parece que Paulo estava contando uma poesia à igreja de Corinto. Mas, irmãos, ler aquela poesia, permita-me usar esse termo, simplesmente ler, de uma forma poética, não resolve o problema. O que resolve o problema é quando nós colocamos na prática. Nós falamos muito de servir, mas o que resolve é servir na prática. Veja, irmãos, coloque seus olhos aí, por favor, no versículo de número 25. Nós vamos dar uma passada rápida sobre essa questão da lei da liberdade, porque nós retornaremos ou retomaremos esse assunto no capítulo 2 e no versículo 12. Mas olha o que diz aí o versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, prática, expressão prática. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Aí Tiago fala sobre a questão da língua, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Veja. A questão, irmãos, que eu tenho uma notícia para entregar à igreja nesta noite. O evangelho,
ele não é simplesmente um manual de regras que nós obedecemos porque nos foi imposto. Porque, na verdade, irmãos, nós não vamos conseguir cumprir na sua totalidade. Já que Tiago estava escrevendo a sua carta, e inicialmente eu disse aqui que esses irmãos, ou a composição dessa igreja, basicamente era um grupo dissidente de judeus dentro do judaísmo. É verdade que Tiago aqui não falava exclusivamente a judeus, mas veja, irmãos, nós não vamos conseguir, ou não conseguiríamos cumprir a lei. Nós não conseguiríamos cumprir um conjunto de regras que diz o que podemos e o que não podemos fazer. Agora, olha que coisa interessante, Tiago está falando sobre a lei perfeita da liberdade. Irmãos, o Evangelho me trouxe essa liberdade. Repare que, na verdade, nós até podemos não cumprir o que sabemos que é para cumprir pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso direito de escolha. Agora, quando nós fazemos e cumprimos por amor e pela liberdade que nós temos no Senhor Jesus, irmãos, nós servimos a Cristo para sermos livres. Aí, irmãos, nós precisamos novamente nos lembrar sobre a questão da liberdade cristã. Só que quantas vezes nós abrimos mão de alguma coisa por causa de um outro irmão? Nós abrimos mão do que era direito nosso, daquilo que poderíamos fazer e não fazemos para não machucar alguém. Veja, irmãos, eu não quero pular aqui etapas, mas coloque seus olhos, por favor, aí no capítulo 2, e no versículo de número 10, de número 11, e no 12 e no 13. Olha o que diz aí. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, aqui é no tocante à lei, também disse, não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe, irmãos, às vezes nós nos esquecemos da lei perfeita da liberdade e somos implacáveis em nossos julgamentos. Nós muitas vezes queremos misericórdia para nós, mas lamentavelmente para outrem que também errou, que também vacilou, que também pecou, nós muitas vezes queremos todo o peso da lei. Agora, olha que coisa extraordinária, Tiago está dizendo, a mesma lei, ou mesmo que disse, não adulterarás. O mesmo que disse, aliás, não matarás, também disse, não adulterarás. É a mesma lei, é o mesmo mandamento, é o mesmo código, é o mesmo proceder. Agora, olha que coisa interessante, irmãos, eu preciso adiantar aqui, porque o tempo está me apertando ali. Olha que interessante o versículo de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Irmãos, quantas vezes, se lembram que semana passada falamos sobre a questão de ouvir mais e falar menos? Quantas vezes, irmãos, esse pequeno membro que possuímos na boca, quantas vezes, pela falta de misericórdia, por não conhecimento de causa, irmãos, quantas vezes nós julgamos tanto,
Quantas vezes nós matamos tanto? Quantas vezes nós decretamos tanto, irmão? Tem que falar sim, senhor. Sim, senhora, agimos como se fôssemos juízes. Apontamos o dedo como se tivéssemos direito para tal. Como se nós não fizéssemos nada de errado. Como se os nossos pecados fossem menores do que os pecados de outrem. Mas veja, irmãos, nós precisamos olhar para um texto como esse e fazer uma análise. Como é que estamos procedendo? O que é que estamos falando? Qual é a posição que nós estamos nos colocando ou se colocando? Eu acho interessante, irmãos, às vezes na igreja nós temos muitos juízes. Alguém chega para você e diz assim: pastor, o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai excluir ele, pastor? Exclui! Como se fosse algo banal, como se fosse algo simples. Você simplesmente pegar alguém aqui e jogar ele lá fora. Agora me permita nessa noite perguntar para mim, para você, e eu vou responder para mim, você responda para você. E nós, irmãos? O que é que nós faríamos conosco mesmo, se nós estivéssemos julgando a nós mesmos? Veja, antes que você fale, o Senhor sabe o que você vai dizer. Antes que eu e você pensemos, o Senhor já sabe o que vamos pensar. Às vezes nós falamos assim: ah, pastor, mas ele não faz o que eu faço. Irmão, o Senhor sabe quais são as intenções com que fazemos as coisas. Meu irmão, nós precisamos pensar. Nós precisamos refletir. Porque também às vezes nós achamos que ser religiosos demais resolve todos os nossos problemas. E será que resolve os nossos problemas mesmo? Será que realmente traz solução para os nossos problemas? Irmão, o evangelho, o cristianismo, ele está todo pautado pela misericórdia. Irmão, você já parou para refletir como nós temos dificuldade em exercer a misericórdia? Eu me lembro que passamos numa congregação e certa vez um companheiro, ele queria simplesmente excluir a filha dele de uma vez por todas. Uma moça de 15 anos na época de idade, meu irmão. E eu disse a ele: meu companheiro, da mesma maneira que eu iria agir se fosse a minha filha, eu preciso agir com a sua filha. Qual é a razão de não exercermos a misericórdia? Sabe, irmãos, muitas vezes na posição que nós nos colocamos, nós queremos ser juízes e decretar quem é que pode entrar e quem é que não pode. Esse papel não é para mim e nem para você. É bem verdade, irmãos, a igreja ela tem o seu conjunto de regras. A igreja, naturalmente, que ela tem o seu código de ética, de conduta, pode não estar em um RI, a Igreja Assembleia de Deus do Belém, não tem um regimento interno gravado em um livreto, mas imagine se tivesse, talvez seria pior. Agora veja, todas as vezes que nós nos colocarmos na posição de juízes, seria interessante nós fazermos uma análise: e se eu estivesse nesse lugar? Porque veja, irmão, eu entendo que há consequências diferentes para determinados tipos de pecados. Isso é bíblico, a Bíblia diz isso. Agora, não podemos esquecer que todo pecado, ele é um problema. E às vezes nós queremos mensurar isso, né? Não, pastor, veja bem, mas eu não erro assim, irmãos. Quantas vezes com a nossa língua nós cometemos coisas piores, cometemos coisas que entristecem tanto o Espírito Santo, e nós queremos julgar outrem. Pastor, essa mensagem é muito dura. Eu sei, irmão, eu sei, mas é o que está escrito aqui, nós precisamos aplicar. Coloque seus olhos, por favor, no versículo 27, para que possamos concluir. Veja, irmãos,
nós não podemos nos esquecer que as nossas obras prova efetivamente a nossa verdadeira religião. Como assim, pastor? Coloque seus olhos aí no versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Sabe o que é isso aqui, irmão? Prática total do que é o cristianismo. Veja, irmãos, lamentavelmente algumas pessoas chegam na igreja, chegam para o evangelho, levantam as suas mãos, reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, mas eles trazem algumas mágoas do passado. Não, olha, veja bem, pastor, sempre foram ruins comigo. A vida, pastor, nunca foi fácil comigo. E eu preciso, então, retribuir isso. Não, meu irmão. Eu e você precisamos pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Precisamos pedir ao Espírito Santo que coloque amor nos nossos corações. Olha o que Tiago fala sobre a religião pura e imaculada, limpa, transparente. Porque, veja, irmãos, qual era a questão dos fariseus? A altivez, a arrogância, não baixava a cabeça para ninguém, não reconhecia, ia para a praça, orava em voz alta, fazia questão de dizer o que fazia e o que acontecia. Mas qual era o sentido de tudo aquilo? Era simplesmente para mostrar. Agora, irmãos, quando você olha para a prática, veja que Tiago faz um complemento. Ele fala que a religião pura e imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos. Aqui, pelo contexto que ele está escrevendo, talvez as duas principais figuras de necessidade da época, além dos órfãos, eram as viúvas. É bem verdade que algumas viúvas hoje, o marido morre e ela pula na grana, né? Fica melhor do que quando o marido estava vivo. Mas o contexto aqui não. Então nós precisamos abrir e contextualizar isso, irmãos. Quem é o nosso próximo? Porque quando nós olhamos lá na parábola do bom samaritano, para todos aqueles que passaram de largo, não conseguiam enxergar que aquele homem que estava caído e ferido no caminho, ensanguentado, à beira da morte, era o seu próximo. Pastor, quem é o meu próximo? Muito simples. O meu próximo é aquele que está literalmente mais perto de mim, seja ele quem for. Veja, irmãos, quantas vezes nós queremos selecionar aqueles que teremos misericórdia. Não, pastor, olha, eu preciso ter misericórdia aqui do meu amigo, porque ele fala tudo que é bom para mim. Todas as vezes que ele chega para conversar comigo, ele tem algo bom para me dizer. Meu irmão, só que talvez aquele que você vai ter que exercer misericórdia com ele, aquele que você vai ter que exercer essa capacidade de fazer o bem, é justamente aquele que mais te maltrata, é justamente aquele que mais te aperta. E como é que vamos fazer? O Senhor Jesus, Ele nunca escolheu a quem abençoar. Todos aqueles que estavam à volta de Jesus recebiam misericórdia. Irmão, o Evangelho é muito diferente daquilo que nós muitas vezes estamos vivenciando na prática de nossos dias. Nós estamos confundindo o Evangelho, estamos confundindo o cristianismo simplesmente com o ato de colocar um terno e a gravata e vir na igreja. Não, meu irmão. O Evangelho é muito mais abrangente do que isso. Visitar os órfãos, cuidar das viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
E para concluirmos esse capítulo 1, não tem como novamente não falarmos sobre isso. Veja, irmãos, os dias que estamos vivendo, se nós não tivermos convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós começamos a abrir mão muito fácil daquilo que Deus nos entregou. Veja, irmãos, eu sempre estava dizendo isso no recanto. As maiores lutas que nós temos enfrentado e que vamos enfrentar, absolutamente não serão as lutas físicas, mas serão justamente as lutas no campo das ideias. É a corrupção desenfreada do mundo, querendo que você abra mão de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você recebeu. Irmão, você já viu que algumas pessoas vão passar anos dentro da igreja, e nos últimos momentos da sua caminhada, permita-me falar assim, aos 45 do segundo tempo, entrando para a prorrogação, ele vai abrir mão de tudo que ele recebeu. Ele não vai resistir à corrupção desse mundo. Meu irmão, é preciso pedir todos os dias para o Senhor nos guardar. É preciso pedir ao Senhor para guardar a sua mente, para guardar o seu intelecto. Irmãos, quantas vezes nós chegamos em alguns ambientes e nós começamos a nos sentir sufocados, porque moralmente é tudo diferente, é tudo contrário, vai de encontro literalmente àquilo que nós aprendemos. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje está havendo uma pressão para que nós, aliás, hoje não, né, irmão? Sempre houve, mas parece-me que com o advento principalmente das mídias sociais, uma pressão violentíssima para que possamos deixar de praticar tudo aquilo que nós recebemos como certo. Mas em nome de Jesus, na conclusão desse capítulo 1, fiquemos com esse dever de nos guardarmos da corrupção deste mundo. Irmãos, esse sistema que está aí, ele é um sistema corrompido. Não tem nada para nos oferecer. Oxalá que muitos jovens estivessem aqui hoje para nos ouvir. Esse sistema que está aí, não tem nada para entregar à nossa juventude. Não tem nada para melhorar o nosso caráter. Agora, meu irmão, eu estava até uns dias atrás conversando aqui com o Samuelzinho sobre esse livro. Eu estava lendo um livro do pastor Antônio Gilberto sobre o fruto do Espírito. Irmão, para que eu e você consigamos colocar na prática do cristianismo que nós vivenciamos, ou que deveríamos vivenciar, o fruto do Espírito, para que ele seja produzido em nós, o nosso coração, a nossa terra, o nosso solo precisa estar limpo. Irmão, mas o que é que estamos fazendo com a nossa mente? O que é que estamos fazendo com a nossa inteligência? Irmãos, aonde é que nós estamos ofertando a nossa mente todos os dias? É preciso, irmãos, que o Senhor nos dê graça, para que nós não caiamos na vala comum, para que nós não caiamos na condição de meros seguidores. Eu sou seguidor lá da Igreja Assembleia de Deus. Não, irmão, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor. E não simplesmente porque nós estamos com medo de alguma disciplina, não, mas por amor à palavra, irmãos, por amor àquilo que nós temos recebido. Não, irmão, eu e você, nós chegamos até aqui. Certa vez conversando com o irmão, orientando ele, eu disse assim: meu amigo, nós chegamos até aqui, por que é que nós vamos voltar agora? Por que é que nós vamos desistir agora, justo agora? Nós já trilhamos um longo caminho para chegarmos aqui.
Oh, meu irmão, que o Senhor nos dê graça para avançarmos. Que o Senhor nos dê graça para chegarmos até o fim de nossa peregrinação. Como eu chego lá, pastor? Não sendo um ouvinte esquecido. Tiago deu o exemplo aqui do espelho. É como aquele que simplesmente se olha e vira as costas e já esqueceu de como era. Não, meu irmão. Mas que todos os dias nós venhamos pedir graça ao Senhor. Peça, irmão, nas nossas orações, é preciso inserir esta necessidade. Senhor, capacita-me para que eu tenha condições de praticar tudo aquilo que eu tenho aprendido na tua palavra. Eu disse aqui, irmãos, alguns cultos atrás, eu encerro aqui porque eu só tenho 2 minutos agora. Veja, não aceite vir na igreja e não aprender nada. Não aceite, irmãos, uma mensagem que você não aprenda alguma coisa. Por que, pastor? Porque a palavra me confronta. Eu disse aqui na semana passada que a boa palavra não é aquela que você volta para casa achando que você é o bichinho de Jacó, porque você não é o bichinho de Jacó. A boa mensagem não é aquela que você volta para casa achando que você é um super crente, porque eu e você não somos. Ora, pastor, mas nem o senhor não. O pastor também sente medo. O pastor também sente angústia. O pastor também erra. O pastor também sente dores. Agora veja, irmão. O Senhor, o Deus, o nosso Pai misericordioso, é Ele que nesta noite está aqui para nos segurar pela nossa mão direita e nos ajudar a caminhar mais um pouquinho, irmão. A igreja recebe essa palavra, amém?